Bom dia, tudo bem? Bom, como eu já falei no vídeo anterior aí, esse é o meu escritório, que é onde eu trabalho. Luizinho ali que eu liguei pra ver se dá uma melhoradinha, deixa eu ver se aqui fica melhor. Ali é um dos livros que tem, não sei se vocês vão conseguir ver ali no meu livreiro, deixa eu só fechar aqui, ó. Um dos livros aqui, ó. Alguns, temos esse, temos outros livros ali, só que o ponto do livro que eu estou lendo, que eu vou ajudar vocês, é esse aqui, ó. Tá vendo? O Segredos da Mente Milionária, já li também. Se vocês já leram o livro Segredos da Mente Milionária, comenta aí, deixa aí nos comentários pra mim saber. E é o seguinte, cara, eu não sei como que vai funcionar ainda, mas eu sei que eu tô querendo fazer isso dar certo. Então, antes de qualquer coisa, bebam muita água. Qual que é a minha ideia? Tá vendo? É o livro que eu estou lendo atualmente. Aqui nesse livro, como vocês podem ver, ó, já tem um pouquinho grifado, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Aqui, ó. Tá vendo marcado? Tem capítulos. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o capítulo 1. Isso aqui é de uma empresa da qual eu trabalho, que eu posso falar pra vocês. Se vocês quiserem entender sobre essa empresa aqui, ó, da Green Energy, de empresa de energia solar, deixa aí nos comentários, escreve assim, ó, energia solar, que eu já vou entender, entro em contato com você e te explico, ok? Mas de resto, é o seguinte, aqui ó, o que todo corpo fala, olha, prefácio, então dá pra pular o prefácio, tranquilo. 1. Esse é o capítulo 1. Então, a minha ideia é ler com vocês as partes mais importantes que eu leio com vocês e repasso as partes mais importantes, sei lá, tô pensando nisso ainda, então vai ser tipo assim, ó, capítulo 1 do livro O que Todo Corpo Fala, de Joy Navarro e Marvin Carlins. Dominando os segredos da comunicação não verbal. Então ele está desvendando, dominando o segredo das comunicações não verbais. Comunicações não verbais nada mais é do que as comunicações que vocês fazem com o corpo, que vocês fazem inconscientemente. Verbal é o que você fala, não verbal é o que você não fala, é o que você faz com o corpo, com a sobrancelha, com o cabelo, com o fraesternal aqui, com a vinha do pescoço, é o que você faz com o corpo que não é falado. Isso é a linguagem, a comunicação não verbal. Diz, ó, sempre que ensino linguagem corporal, invariavelmente me perguntam, Joy, o que o levou a estudar esse assunto? E não foi algo que eu havia planejado fazer, nem o resultado de algum fascínio de longa data pelo tema. Foi por um motivo muito mais prático do que esses, a necessidade de me adaptar com sucesso a um modo de vida totalmente novo. Quando tinha 8 anos, eu saí de Cuba para me refugiar nos Estados Unidos. Minha família partiu poucos meses após a invasão da Baía dos Porcos, achando, sinceramente, que o exílio duraria pouco tempo. Como eu ainda não sabia falar inglês, fiz o que milhares de outros imigrantes que vieram para esse país fizeram. Entendi rapidamente que, para me enturmar com os novos colegas de escola, eu precisava estar ciente da outra linguagem à minha volta. Que linguagem era essa? O comportamento não verbal. Descobri que eu poderia traduzi-la e entendê-la de imediato. Na minha mente, jovem, eu vi o corpo humano como uma espécie de outdoor. Então imagina, cara, você vê o corpo humano como uma espécie de outdoor que transmitia, ó, olha o que ele diz. Na minha mente jovem, eu via o corpo humano como uma espécie de outdoor, que transmitia o que uma pessoa pensava por meio de gestos, expressões faciais e movimentos que eu podia interpretar. Com o tempo, claro, aprendi inglês e até perdi alguma habilidade com o idioma espanhol, mas nunca esqueci a comunicação não verbal. Eu soube cedo que sempre poderia contar com ela e cara, olha aqui, mano, deixa eu pegar aqui, ó, isso aqui, ó, é pra vocês prestar atenção, ó. Presta aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Entendeu? É o seguinte. Só tacar mais um golinho de água aqui que... Aqui, ó. Com 8 anos, na mente dele jovem, ele via o corpo humano, tá escrito aqui, ó, grifado. Ele via o corpo humano como uma espécie de outdoor.
Então imagina você olhar para uma pessoa, ó, como uma espécie de outdoor que transmitia o que uma pessoa pensava por meio de gestos, expressões faciais e movimentos que ele podia interpretar. Então imagina você com 8 anos podendo interpretar expressões faciais, gestos e movimentos que você consegue interpretar das pessoas. Então imagina você ver a pessoa coçando aqui, tá fazendo uma prova, tá aqui, ó, ordendo. Você vê que ela tá nervosa porque não estudou, aconteceu alguma coisa, tá tremendo as pernas no meio de uma reunião, tá vendo que ela tá nervosa, tá com receio de alguma coisa, tá de um jeito estranho, você consegue perceber, você consegue notar. Então é isso, levantou a sobrancelha, pôs a mão aqui na confraesternal, fez alguma coisa diferente, você já consegue entender e decifrar isso que é a linguagem corporal, a linguagem não verbal. Linguagem corporal, linguagem não verbal é a mesma coisa, em palavras diferentes. Então assim, cara, imagina você com 8 anos ter essa capacidade de decifrar o comportamento não verbal de uma pessoa. Então ela levantou a sobrancelha, já é um significado diferente. No comportamento não verbal, na linguagem corporal, é onde qualquer sinal diferente é um sinal que você possa decifrar. Isso nós vamos falar mais pra frente. Você aí que está assistindo, sendo homem ou mulher, vai entender do que eu estou falando. Aprendi a usar a linguagem corporal para decifrar o que meus colegas e professores tentavam transmitir e como se sentiam em relação a mim. E uma das primeiras coisas que ele observou foi que as pessoas que de fato gostavam dele arqueavam a sobrancelha quando me viam entrar na sala, tipo, faziam isso. Então você viu que entra em congruência com o que eu acabei de falar, que o simples fato de uma sobrancelha levantada, de um sinal diferente, já dá pra você perceber alguma coisa diferente. A questão é como você vê as coisas. E eu testei isso na prática e realmente as pessoas que gostam de mim, elas arqueiam a sobrancelha, dão um sorriso, entende? Já as que não vão muito com a minha cara, dá meio que uns olhos fechados assim, sabe? Dá uma cerradinha no olho. Aqui, ó. Por outro lado, aquelas que não iam muito com a minha cara, me olhavam com os olhos semicerrados quando eu aparecia. Semicerrados é assim, ó. Sabe, quando uma pessoa... E eu já percebi isso também, tem pessoas que olham assim pra mim, que não vai muito com a minha cara. Mas a vida é assim, então não tem muito esse efeito. Um comportamento que uma vez observado, nunca é esquecido. E realmente não é esquecido, porque a todo momento que uma pessoa me olha, eu consigo perceber se ela está semicerrando os olhos ou se ela está arqueando as sobrancelhas. Um comportamento uma vez observado, nunca é esquecido. Logo passei a usar esse tipo de informação, como muitos outros imigrantes utilizam, para avaliar as pessoas e fazer amigos. Para me comunicar apesar da barreira idiomática óbvia, para evitar inimigos e cultivar bons relacionamentos. Muitos anos mais tarde, eu usaria esses mesmos comportamentos visuais para solucionar crimes quando me tornei agente especial do FBI, assim como vamos ver no quadro 1, que eu vou mostrar para vocês também. Com base em minha história, minha formação e meu treinamento, quero lhe ensinar a ver o mundo como um especialista do FBI em comunicação não verbal. Aqui entra aquilo que eu falei, ó. Então, olha que louco. Com base em minha história e minha formação e meu treinamento no FBI, eu quero lhe ensinar a ver o mundo como um especialista do FBI. Então aqui ele está ensinando a você ver o mundo como um especialista do FBI, como ele viu o mundo. Em comunicação não verbal, como você vê o mundo como um especialista do FBI, em comunicações não verbais. Como assim? Olha, em um ambiente realista e dinâmico, todas as interações humanas fornecem informações. Lembra que eu acabei de falar há uns 2 minutinhos atrás sobre isso? Sobre qualquer, um toque na orelha, um toque no nariz, aqui na cabeça, na nuca, aqui. Qualquer interação humana fornece informações que você pode usá-las para decifrar e entender o que pode estar acontecendo naquele momento com aquela pessoa, ok? Aqui, ó. O que é exatamente comunicação não verbal? Comenta aí, o que vocês acham que é comunicação não verbal? Eu vou explicar aqui para vocês agora o que é comunicação não verbal. A comunicação não verbal, muitas vezes chamadas de comportamento não verbal ou linguagem corporal, que é o que eu falei para vocês, que é a mesma coisa em palavras diferentes, comunicação
não verbal. Ela é uma forma de transmitir informações por meio de expressões faciais, gestos, toques, movimentos, postura, adornos corporais, roupas, acessórios, penteados, tatuagens, brincos e etc. E até do tom, volume e voz de uma pessoa. E até do tom, timbre e volume de voz de uma pessoa. Comportamentos não verbais, olha que loucura, mano. Comportamentos não verbais englobam cerca de aproximadamente 60 a 65% de toda a comunicação interpessoal. E cara, durante uma relação sexual podem constituir 100% da comunicação entre os parceiros. Cara, então você tem ideia de que comportamentos não verbais englobam aproximadamente 60 a 65% de toda a comunicação interpessoal que você está tendo com uma pessoa? Então, se eu tô aqui conversando com você, estamos trocando uma ideia, você está aprendendo e eu estou aprendendo e te ensinando. Nessa nossa comunicação não verbal que está sendo feito, tipo esse gesticula aqui com a mão, uma sobrancelha levantada, alguma coisa, tipo isso, é 60% é 60% da comunicação não verbal, que você pode ler através disso, ok? Quadro 1. Em um piscar de olhos. Bloqueio do olhar é um comportamento não verbal que pode ocorrer quando nos sentimos ameaçados ou não gostamos daquilo que vemos. Quando você meio que bloqueia o olhar, quando você fecha os olhos, tipo uma coisa horrível que você não gostaria de ver, você fecha os olhos para não ver aquilo acontecendo ou para esquecer que aquilo aconteceu. Ficar com os olhos semicerrados, como no caso dos meus colegas de classe que não gostavam de mim, fechados ou cobertos, são ações que evoluíram para evitar que o cérebro veja imagens indesejáveis e para comunicar nosso desdém por outras pessoas. Como investigador, usei comportamentos de bloqueio do olhar para ajudar na investigação de um incêndio criminoso e trágico em um hotel em Porto Rico, em que 97 pessoas morreram. Olha que tragédia. Um segurança era o principal suspeito. Por que ele era o principal suspeito? Porque o incêndio começou na área em que ele trabalhava. E uma das maneiras de determinar que ele não tinha nada a ver com o crime foi fazer algumas perguntas muito específicas sobre onde ele estava e sobre onde ele estava antes e no momento do ocorrido, que seria o fogo atacado no hotel. E se ele tinha começado ou não o incêndio. Após cada pergunta, busquei detectar no rosto dele sinais reveladores do comportamento do bloqueio de olhar. E notei que só ocorriam quando perguntava sobre onde ele estava quando o incêndio tinha começado. Após cada pergunta, busquei detectar sinais reveladores do comportamento do bloqueio. Por outro lado, estranhamente ele não parecia incomodado com a pergunta: você começou o incêndio? Porque realmente não tinha sido ele. Isso me fez entender que o problema real era sua localização no momento do incêndio, e não seu possível envolvimento no crime. Ele foi interrogado posteriormente pelos investigadores responsáveis e acabou admitindo ter deixado seu posto para ver a namorada. Que também trabalhava, para ver sua namorada que também trabalhava no hotel. Infelizmente, enquanto ele estava fora, os incendiários entraram na área que ele deveria vigiar e deflagraram o incêndio. E nesse caso, o fato de o segurança ter bloqueado o olhar nos deu a pista necessária para seguir uma linha investigativa nova, que acabou levando à abertura do processo criminal. E no final, 3 incendiários foram presos e condenados pelo crime. O segurança, embora lamentavelmente negligente, não era o culpado. Aqui, ó. A comunicação não verbal também pode revelar os pensamentos, sentimentos e intenções reais de uma pessoa. Por essa razão, comportamentos não verbais são muitas vezes chamados de indícios. Por que indícios? Porque dá indícios, comportamentos não verbais de uma pessoa, dá indícios do que ela está prestes a fazer. Como assim? Como as pessoas nem sempre percebem que estão se comunicando de maneira não verbal, a linguagem corporal geralmente é mais honesta. Que loucura.
Como as pessoas nem sempre percebem que estão se comunicando de maneira não verbal, a linguagem corporal geralmente é mais honesta do que os pronunciamentos, ou seja, dependendo de que e com quem você está conversando, é mais propenso você acreditar na linguagem não verbal dela do que na linguagem verbal, no que ela está dizendo para você. Porque falar até papagaio fala, né? Então, você tem que focar nessa linguagem não verbal. É uma das coisas mais importantes que você deve fazer. Aqui, ó. Gestos falam mais alto que palavras. Talvez esse seja o título do livro, eu tô pensando. Um exemplo memorável de como a linguagem corporal às vezes pode ser mais confiável do que a linguagem verbal envolveu o estupro de uma jovem na reserva indígena de Parker, no Arizona. Um suspeito foi levado a interrogatório. Ele soou convincente e sua versão da história foi plausível. Ele alegou que não tinha visto a vítima e que, quando estava no campo, desceu por uma aldeia de pés de algodão, virou à esquerda e então foi direto para sua casa. Enquanto meus colegas faziam anotações sobre o que ouviam, eu mantive meus olhos no suspeito e vi que, quando falava sobre virar à esquerda e ir para casa, ele fazia um gesto com a mão de virar à direita, que era exatamente a direção que levava à cena do crime. Se eu não estivesse o observando,